Pessoal, nessa semana do Natal tá tendo muita notícia, tanto da DC quanto da Marvel. Temos novidades envolvendo Creature Commandos temporada 2. Saiu a informação de que o Capitão Átomo vai estar no desenho. Rapaz! Realmente uma grande notícia, vamos conversar bastante aí sobre o Nathaniel Adams. O que esperar do Capitão Átomo no DCU e se ele pode aparecer no Homem do Amanhã. Porque o James Gunn, curiosamente, postou um stories do Capitão Átomo. Vejam só que coincidência. Será que pode ter um Capitão Átomo versus Superman no Homem do Amanhã? Vamos conversar bastante sobre isso. E também vamos falar um pouco das novidades da Marvel, porque, cara, tá vazando tudo na Marvel ultimamente. Vazou um novo trailer aí dos Vingadores Doomsday envolvendo o Thor, que eu nem tava pensando em comentar. Só que aí eu vi esse teaser trailer e achei bom. Por isso que eu queria comentar aqui com vocês. E também tem novidades do trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia. Vazou uma versão do trailer com uma qualidade um pouco melhor e a gente consegue distinguir o que tá acontecendo no trailer. Agora dá pra ver realmente o que acontece. E numa das cenas que dá pra ver melhor, a gente tem uma boa evidência do que pode acontecer na história e bate um pouco com aquele rumor da semana passada. Então, gente, vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje. Tem muita coisa, roda a abertura e vamos lá! Ho, ho, ho! Estamos perto do Natal. Eu vou dar um grande salve aqui pro Isaac Quezede, Cauê TSDS, Daniel Silva, Murilo Herbert e o Juan, que são os novos membros e membros que renovaram da Batcaverna. Pessoal, o negócio é o seguinte, nesse domingo, dia 28, a gente vai fazer o super sorteio do mês de dezembro, que tem prêmio de HQ, tem sorteio da caneca do Superman, aquela que ninguém quer, mas agora vai. E Funko Pop da Arlequina. Galera, só lembrando que para participar, basta você ser membro da Batcaverna no dia da live, que vai ser no domingo. É a última live do ano também. Nos vemos lá, que tem muita coisa pra gente conversar. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Agora sim, vamos começar falando sobre as novidades da DC. Porque a DC sempre tem prioridade aqui, né? Tá pensando o quê? A segunda temporada do Creature Commandos já está em produção e estão surgindo os primeiros detalhes da animação. Primeira informação importante dessa segunda temporada: o James Gunn não vai dirigir e nem escrever nenhum episódio. Quem vai ser o showrunner e o roteirista é o Dean Lorey, que também ajudou o James Gunn na primeira temporada. E é importante ver o caminho que a série vai tomar agora, porque não tem o James Gunn. Se a gente reclamou ao longo de 2025 que o James Gunn estava fazendo muita coisa e ele não conseguia passar suas tarefas para outras pessoas, eu acho que esse problema está resolvido. O James Gunn passou a tarefa do roteiro do Creature Commandos para outra pessoa e eu acho que isso pode ser um bom sinal, sabe? Nem tudo precisa ter a assinatura do James Gunn. E eu acho que o Creature Commandos, esses personagens, eles têm muito potencial e vai ser legal ver eles sendo escritos por uma outra pessoa. Acredito muito no potencial do showrunner aí e acho que a segunda temporada tem tudo para ser melhor do que a primeira. E com isso a gente pode falar sobre a grande notícia do Creature Commandos, que saiu no site Nexus Point News, lá do Insider Apocalypse Horseman, que revelou que nessa temporada vários novos personagens vão aparecer. E ele descobriu que um desses personagens é o Capitão Átomo. Também tem informação de que ele vai ser um personagem importante na segunda temporada. Ele não vai ser um personagem que vai aparecer só num episódio ou outro, sabe? Não, ele deve ser importante. Será que o Capitão Átomo vai substituir o Rick Flag Sr.? Porque o Rick Flag tá muito mais ocupado aí com o projeto do Planeta Salvação. Por que ele iria se envolver com o Creature Commandos? Não tem mais por que ele participar. Então, eles poderiam colocar ali o Capitão Átomo para fazer parte da equipe. Lembrando que o Capitão Átomo, né, se for o Capitão Átomo que a gente conhece nos quadrinhos, o Nathaniel Adams, ele é um capitão da Força Aérea. Aí você pode facilmente, né, justificar ele na equipe para liderar a equipe. Eu também tô muito curioso com como que vai ser esse Capitão Átomo. Talvez ele ainda não seja o Capitão Átomo. Talvez a gente veja a origem dele ao longo da temporada. Ou então, como a gente já viu na primeira temporada, a gente veja os flashbacks do personagem, né? Como que ele virou o Capitão Átomo. O James Gunn não vai participar dessa segunda temporada, mas nada realmente impede do roteirista pegar
a fórmula da primeira temporada, que era basicamente uma grande história, mas cada episódio focado num personagem e os seus flashbacks, e isso acontecer de novo na segunda, virar tipo uma identidade da série. É bem possível disso acontecer. Totalmente possível o Capitão Átomo ter flashbacks mostrando como que ele virou o Capitão Átomo. Aqui na notícia, eles estão reportando que o Capitão Átomo vai ser o Nathaniel Adams, que é o Capitão Átomo que a gente tem nos quadrinhos do universo da DC. Eu torço muito que seja isso, porque a gente tinha essa especulação que era quase absurda, do Rick Flag Jr. ser ressuscitado para ele ser o Capitão Átomo. Eu, com certeza, não iria gostar nem um pouco disso acontecer. Espero que o showrunner, o roteirista e o James Gunn percebam que não é uma ideia muito boa, né? É que eu fico com medo de ser isso, sabe? Porque você substituiria o Rick Flag Sr. pelo Júnior ressuscitado, e aí ele é o Capitão Átomo. Enfim, é mais um medo. Não tem nenhuma informação de que isso vai acontecer, tá? O Capitão Átomo também é um herói que tem muitas ligações com a Liga da Justiça e que participou de arcos muito importantes envolvendo a Bialha. E considerando que até o momento no DCU a gente já viu vários países, né, do leste europeu, Pocolistan, Yahrompur. Será que nessa segunda temporada a gente não poderia ver um outro país fictício do universo da DC? E o Creature Commandos ser levado pra Bialha, por exemplo? É porque eu não acho realmente que o Creature Commandos vai pra uma missão na segunda temporada e que seja nos Estados Unidos. Geralmente são missões fora dos Estados Unidos. Enfim, existem N países fictícios do universo da DC que eles poderiam invadir. De qualquer jeito, ter o Capitão Átomo nessa segunda temporada é muito grande, velho. Porque ele é um herói bem mais conhecido que o resto do Creature Commandos. Por si só, o Capitão Átomo já chama a atenção, assim, de quem é fã da DC. Claro que ele não é tão conhecido como os membros da Liga, nem nada disso, mas eu acho que ele pode contribuir bastante pro desenho ter um novo gás. E o James Gunn também postou um stories no Instagram dele, que é uma imagem do Capitão Átomo lutando contra o Superman, que aconteceu recentemente numa HQ do DCKO, né, que o Superman teve que enfrentar o Capitão Átomo. Talvez seja coincidência que ele tenha postado essa imagem, talvez ele tenha lido a HQ do DCKO e quis postar essa imagem, mas é uma baita de uma coincidência ele postar essa imagem um dia depois da notícia, né? Será que ele tá dando aquelas migalhas pra gente acreditar que talvez a notícia seja verdadeira? E curioso que ele não colocou uma imagem só do Capitão Átomo. Ele colocou uma imagem do Capitão Átomo lutando contra o Superman. Vamos lembrar, lá no início do DCU, a primeira participação do Rick Flag Sr. foi no Creature Commandos. Depois ele apareceu no Superman. Será que eles estariam introduzindo primeiro o Capitão Átomo do Creature Commandos temporada 2, e aí ele vai pro filme do Superman? Ou talvez primeiro vai sair o filme do Superman, onde a gente é introduzido ao Capitão Átomo, e logo depois tem a série animada do Creature Commandos e a gente vê mais do Capitão Átomo lá. Se o Capitão Átomo aparecer no filme do Superman, com certeza é uma resposta do governo. Vamos ter o nosso Superman, já que a gente não consegue controlar o Superman, vamos ter um nosso. Ah, Gabriel, mas se o Capitão Átomo existia, por que ele não apareceu no filme de Superman? Ah, gente, não dá pra fazer essas perguntas, porque... Por que o Superman não aparece em Gotham pra salvar o Batman? Não dá pra fazer essas perguntas. Mas assim, se é pra ter uma explicação, porque talvez ele ainda não fosse o Capitão Átomo. O experimento ainda não aconteceu, sabe? Eu consigo ver isso acontecer. Enfim, vamos aguardar mais notícias do Capitão Átomo no Creature Commandos. Acho que é uma ótima notícia. Vamos torcer também que seja o Nathaniel Adams, né? E nada de Rick Flag Jr., né? Esquece esse rumor aí. Nathaniel Adams. Vai ser ele. Beleza, agora vamos seguir com as outras notícias envolvendo a Marvel, porque finalmente vazou o segundo teaser do Vingadores Doomsday com destaque no Thor. Eu assisti o teaser aqui e ele é basicamente o Thor rezando pro Odin. Eu vou ler o que ele fala para vocês entenderem onde que eu quero chegar com essa discussão. O Thor fala: Pai, por toda a minha vida atendi aos chamados da honra, do dever e da batalha, mas o destino me deu algo que eu nunca esperei, uma criança, uma vida protegida da tempestade. Conceda a minha força dos pais de todas as coisas para que eu possa lutar mais uma vez, derrotar um novo inimigo e retornar a eles. Não como um guerreiro, mas como um protetor. Que eles não conheçam a guerra, mas a paz. A paz que eu nunca conheci. Eu te imploro, Pai, ouça minha oração. E cara, aqui foi a primeira vez que eu senti hype pro Vingadores Doomsday. De verdade. Porque eu achei foda esse diálogo do Thor. Eu tô fazendo essa parte da notícia só pra falar isso. Porque eu achei que foi muito bem escrito, velho. Tudo a ver com o Thor.
Acho legal que compreende esse momento da vida dele, que ele tem uma filha, ele tem uma família, ele quer proteger, ele não tá mais fazendo pela glória de ser o Thor, sabe? Pô, de verdade, eu achei muito boa essa frase. Vejam como que, pro Gabriel, não é difícil o Gabriel ficar hypado com as coisas. Basta entregar bons diálogos. Diálogos que fazem sentido pros personagens. Diálogos que realmente você entende o que eles estão passando e por que eles estão fazendo isso. E ficou muito bom. Melhor coisa que eu vi de Vingadores Doomsday, melhor notícia de Vingadores Doomsday desde sempre. Ah, mas vai ter o cameo do Deadpool. Cara, eu não tô nem aí com cameo. Eu quero bom roteiro. Eu quero que o filme seja bom com um bom roteiro e bem dirigido. E aqui a gente teve o primeiro momento de consciência do roteiro desse filme. É um momento que estão falando de personagens e não de cameos, sabe? Pelo amor de Deus. Muito, muito melhor que o teaser lá do Steve Rogers. Muito melhor. Mas eu também sei que o meu gosto não é o gosto popular. O pessoal quer ver o cameo, o pessoal quer ver o Steve Rogers. Eu entendo. Mas olha, se o roteiro for escrito nesse nível aí, cuidando do personagem, talvez haja esperança para esse filme ser minimamente um filme com uma boa história. Eu passei a acreditar um pouco mais nesse filme aí depois desse teaser, de verdade. Vamos ver, talvez seja um filme que se importe com desenvolvimento de personagem e não só com cameo. Foi um bom teaser, de verdade, foi um bom teaser. E vamos seguir aqui com a última notícia. O trailer do Homem-Aranha Brand New Day vazou de novo. O mesmo trailer da semana passada, só que agora com uma qualidade melhor. Gente, eu tô muito curioso para saber qual que é a senha dos servidores da Sony? Porque aparentemente todo mundo tem. Eu só não quero ficar de fora dessa festa. Todo mundo tem a senha. É o quê? 1, 2, 3? ABC? Data de aniversário? Eu preciso saber. Impressionante como vaza coisa do servidor da Sony. Mas enfim, segurança baixa dos servidores da Sony. Esse vazamento acaba sendo importante porque a gente consegue ver melhor o que está acontecendo na tela. O da semana passada estava em 140p. Tecnologia que eles usam para gravar OVNI, não dava pra ver nada. Agora não, agora a gente consegue ver. E o que não dava pra ver na semana passada, e agora dá pra ver, é que tem uma cena que o Homem-Aranha acorda dentro de um casulo de teia. E ele abre o casulo de teia. E tem uma outra cena que a gente vê o Peter Parker sem uniforme nem nada disso, mas ele meio que surpreso com alguma coisa que tá acontecendo com ele. No meio da rua, sem camiseta nem nada, quase pelado. E isso tudo acaba sendo importante porque bate muito com aquele vazamento do roteiro. E bem, você pode sempre dizer que o vazamento do roteiro só aconteceu porque alguém viu o trailer e tentou fazer uma história com base nas informações que ele tinha no trailer. É bem possível também, tá? Mas me parece inevitável nesse momento que a gente vai ter sim um arco do Peter, como naquele vazamento, que ele passa por problemas envolvendo seus poderes. No vazamento, cuidado que é possível spoiler, a gente não sabe se é verdade ou não, dizia que o Peter estaria, sendo muito Homem-Aranha, o que causa um desequilíbrio na sua vida, e ele, pouco a pouco, ao longo do filme, vai se transformando numa aranha real. Assim como a gente teve um episódio lá do Homem-Aranha Animated Series. No trailer tem uma cena que o Peter pede ajuda pro Bruce Banner também. Então assim, obviamente não dá pra saber ainda nesse momento se a história é real. Se eu tivesse que apostar grana, eu iria apostar que a história é real, mas não dá pra afirmar. Ainda sigo com a mesma opinião da semana passada. Eu acho que o arco do Homem-Aranha tava bem legal, mas pelo menos na descrição da história, lá no tweet, algumas coisas pra mim não se encaixavam, sabe? Especialmente a possível participação da Jean Grey na história. E outra coisa, como essa foi a segunda vez que vazou o trailer do Homem-Aranha, tem esse rumor de que a Sony pode estar correndo para lançar o trailer o mais rápido possível. Então, talvez o trailer saia hoje, na quarta, na quinta, no Natal. Pode ser o presente de Natal da Sony para os fãs do Homem-Aranha. Talvez seja o mesmo trailer, talvez não seja. Vamos aguardar, porque é trailer do Homem-Aranha, E galera, é isso. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam das notícias de hoje. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo com as novidades da DC e da Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.